Resumo dos campeonatos estaduais até aqui, dia 5 de fevereiro de 2026. Começando pelo Campeonato Carioca. 12 clubes disputando, até agora só a Portuguesa foi eliminada no grupo A. Botafogo e Fluminense já estão classificados para a próxima fase, fechou? Na tabela do grupo A temos Fluminense em primeiro com 12 pontos, Volta Redonda em segundo com 10, Bangu em terceiro com 9 e Vasco em quarto com 8. Em quinto lugar temos o Sampaio Corrêa e em sexto lugar a Portuguesa, que já está matematicamente eliminada para o quadrangular do rebaixamento. Já no grupo B, temos o Botafogo em primeiro com 9 pontos, em segundo lugar Madureira com 7, Boa Vista também com 7 e Nova Iguaçu com 5 pontos. Em quinto lugar temos o Flamengo, que tem 4 pontos, e em último lugar o Maricá com 3 pontos conquistados. A última rodada do Campeonato Carioca já é agora no sábado, fechou? E temos Volta Redonda contra Madureira, Flamengo contra Sampaio Corrêa, Bangu contra Boa Vista e Portuguesa contra Nova Iguaçu, Vasco contra Botafogo e Fluminense contra Maricá. Lembrando que o Flamengo, para se classificar para a próxima fase, precisa da vitória, fazer saldo de gols e ainda torcer por alguns resultados, fechou? Por exemplo, Nova Iguaçu, Boa Vista ou Volta Redonda não podem vencer os seus jogos e o Flamengo tem que tirar a diferença do saldo aí. Para o Vasco se classificar, o Vasco tem que torcer apenas por uma vitória do Flamengo. Se o Flamengo perder para o Sampaio Corrêa e o Vasco perder o seu jogo contra o Botafogo, Vasco e Flamengo vão para o quadrangular da morte, ou seja, o quadrangular do rebaixamento. Eu acredito que isso não vai acontecer porque o Flamengo deve vencer o Sampaio Corrêa. Indo para o Rio Grande do Sul, chegamos no Campeonato Gaúcho, que já está nas quartas de final. Amanhã temos o primeiro jogo às 8h30 da noite com Caxias contra Ipiranga, na casa do Caxias. No sábado, às 18h30, temos Grêmio contra Novo Hamburgo. No domingo, no Beira-Rio, temos Internacional contra São Luís. E na segunda-feira, o último jogo das quartas de final, Juventude contra São José. No Campeonato Gaúcho também temos o quadrangular do rebaixamento ou quadrangular da morte, que chegou com força nos estaduais desse ano. E disputando o quadrangular do rebaixamento temos Guarani, Monson, Inter de Santa Maria e Avenida, fechou? Esses 4 times aí vão disputar por 2 vagas na permanência do Gauchão Série A e 2 times desses 4 irão para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Subindo um estado, chegamos em Santa Catarina, onde o campeonato também está nas quartas de finais, porém a diferença é que são jogos ida e volta. No sábado temos então Brusque contra Concórdia e Santa Catarina contra Barra. Os 2 jogos terminaram empatado o jogo de ida, então quem vencer se classifica para a próxima fase se persistir o empate. Pênalti nos 2 jogos, fechou? Já no domingo temos Avaí contra Camboriú, o Avaí tem a vantagem do empate, e Chapecoense contra Criciúma na Arena Condá, e a Chapecoense também tem a vantagem do empate. Em Santa Catarina também temos o quadrangular da morte, onde temos Marcílio Dias, Carlos Renault, Figueirense e Joinville brigando para não cair no Campeonato Catarinense. Porém, o Campeonato Catarinense é um pouco diferente, de 4 times cai 3, porque ano que vem querem fazer apenas 10 times no Campeonato Catarinense e não 12. Por enquanto, o Marcílio Dias é o primeiro, Carlos Renault em segundo, Figueirense em terceiro e o Joinville em último lugar. Temos jogos já amanhã, Figueirense contra Joinville no Orlando Scarpelli e na segunda-feira temos Marcílio Dias contra Carlos Renault. Subindo um estado, chegamos no estadual do Paraná, onde também está nas quartas de finais e também é ida e volta. Temos Londrina contra São Joséense e o primeiro jogo foi 1-1, Atlético Paranaense contra Foz, e o primeiro jogo foi 5-0 para o Atlético Paranaense. Operário contra Azures, o Operário venceu de 2-0 o jogo de ida. E Coritiba contra Cianorte. O Coritiba venceu o jogo de ida e joga no Couto Pereira na volta, fechou? No Campeonato Mineiro são 3 grupos de 4 times, onde os 3 primeiros avançam para a próxima fase e o melhor segundo colocado também avança de fase, fechou? As 2 piores campanhas são rebaixadas. Faltam 2 jogos para acabar a fase de grupo do Campeonato Mineiro e no momento está da seguinte forma. Grupo A, URT, Atlético Mineiro, SDGV e Uberlândia, os 4 do grupo. No grupo B, América Mineiro, Tombense, um PAF, que eu não faço ideia quem é, e o Betim. E no grupo C, os 4 times são o Norte, o Cruzeiro, o Atlético e Itubaiana, é isso mesmo? Itubajara? Itabirito, inacreditável o nome desse time. Porém, os times que estão se classificando de fase são América Mineiro, URT,
Norte e o Atlético Mineiro está sendo o melhor segundo colocado. No momento, o Cruzeiro de Tite, Gerson, Caio Jorge e companhia está sendo eliminado no estadual. O Cruzeiro agora enfrenta o América Mineiro, jogo difícil, o Cruzeiro precisa vencer no Mineirão. O Atlético Mineiro enfrenta o Atletique, o Betim e o Tubiara aí, PAF contra o DGV, Norte contra o Uberlândia, a Tombense enfrenta o RT. O Cruzeiro ainda joga contra o RT no último jogo, o Atlético Mineiro pega esse Itubiarense aí também, e o América Mineiro enfrenta o Norte. Então aí temos bons jogos pelo Campeonato Mineiro para decidir quem avança de fase. Já pensou se o Cruzeiro é eliminado, meu amigo? No estadual, cara. No Campeonato Baiano temos uma tabela geral, fechou? Onde os 4 primeiros avançam para a semifinal, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro. Ainda faltam 3 jogos, porém, no momento temos Bahia, Jequié, Vitória e um tal de BBA aí, que eu não faço ideia quem é se classificando para a próxima fase. O Campeonato Paraense é o que está mais longe de acabar, ainda está no terceiro jogo, tem mais 3 para acabar a primeira fase e aí avançamos para a próxima fase. Os 8 primeiros da tabela avançam para a próxima fase e começa a quarta e semifinal e final. Por enquanto temos o Remo em quinto e o Paysandu em terceiro, fechou? E para finalizar o Campeonato Paulista, com formato de Champions League, temos os 8 primeiros passando de fase e falta 2 jogos para acabar a primeira fase, fechou? E a tabela está mais ou menos assim: Novo Horizontino em primeiro, Palmeiras em segundo, Red Bull Bragantino em terceiro, Guarani em quarto, Portuguesa em quinto, Corinthians em sexto, o Corinthians está jogando nesse exato momento contra o Capivariano, Mirassol em sétimo, São Bernardo em oitavo. Em nono lugar temos o Capivariano e em 10º lugar o Botafogo de São Paulo. 11º o Primavera, 12º São Paulo ficando de fora nesse exato momento da próxima fase do Campeonato Paulista. Noroeste e Santos. Os rebaixados estão sendo o Velo Clube, que tem 4 pontos, e a Ponte Preta, que tem 1 pontinho só. A Ponte Preta, que foi campeã da Série C, está sendo rebaixada no Paulista, hein? Que fase! O São Paulo, para brigar pela classificação, precisa torcer por resultados. Pega o Primavera agora na próxima rodada e termina o campeonato jogando contra a Ponte Preta na casa da Ponte Preta. O São Paulo aí tem chance, se vencer os 2 jogos, soma 6 pontos, vai a 13 e tem muita chance de se classificar. Já o Santos, com 6 pontos, tem a vida um pouco mais difícil. O Santos joga contra o Noroeste fora de casa e termina o campeonato enfrentando o Velo Clube, que está sendo rebaixado. Se o Santos vencer os 2 jogos, chega a 12 pontos. Teria que torcer aí por um tropeço de São Bernardo, Mirassol. Um desses times aí não pode somar 2 vitórias, né? Então, na próxima rodada do Campeonato Paulista, temos Portuguesa contra a Ponte Preta. Se a Portuguesa vencer esse jogo, ela soma 3 pontos e dificulta muito a vida de quem quer uma vaga, tá? A Portuguesa iria para 12 e já praticamente não seria mais ultrapassada pelo Santos, velho. Novo Horizontino contra São Bernardo, Guarani contra Botafogo de São Paulo, São Paulo contra Primavera, Noroeste contra Santos, Capivariano contra Mirassol, Velo Clube contra Red Bull Bragantino e Corinthians contra Palmeiras, fechou? Vou me despedindo por aqui, se você não me conhece, sou o Bruno, aqui tem futebol todos os dias, fechou? Pelo menos um joguinho do Campeonato Catarinense ao vivo do estádio. E vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo também, se você quiser me acompanhar, Instagram, TikTok, está tudo aí. Tamo junto, muito obrigado pela atenção, nós!